Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está acessando aqui pela primeira vez o nosso canal, o canal da Obra do Coração, aqui pelo YouTube. Nós estamos aqui em Beberibe, no interior do Ceará, de onde nós gravamos este vídeo aqui no convento da Santa Cruz. Hoje a imagem aí atrás está um pouco nublado, o tempo aqui está nublado hoje, né? Graças a Deus. E até a temperatura está um pouquinho melhor do que o comum, né? O comum é um pouco de calor aqui no Ceará o ano todo. E que Deus te abençoe, que essa meditação possa contribuir com a sua vida, possa te ajudar nessa vossa caminhada, né? E se você gostar, compartilhe, deixe aí seu comentário também no vídeo, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, envie o link desse vídeo para seus familiares, né? Tá bom? Que Deus abençoe. E assim vamos então meditar hoje um trechozinho pequeno do Evangelho de Mateus, lá em Mateus 13. Nós encontramos neste trecho 3 parábolas. Jesus conta 3 histórias para nos ajudar a entender o que era o reino de Deus. Mas dentro dessas 3 historinhas que ele conta, a semente do grão de mostarda, o fermento colocado na massa, o joio que se misturou, que foi misturado ao trigo. Dentro dessas 3 historinhas existe um verbo. E esse verbo deve ser o centro da nossa mensagem aqui. Ou vamos pegar esse verbo como centro dessa mensagem do que Jesus quer falar para nós hoje. O verbo é crescer. Ele vai falar que o trigo deve crescer. Ele vai dizer que a massa deve ser fermentada, então a massa, quando fermentada, ela cresce. Ele vai dizer que a semente do grão de mostarda, quando germinada, ela se torna grande e os pássaros vêm fazer nela seus ninhos. E quando nós fazemos então essa relação do reino de Deus e ao mesmo tempo colocando aqui a palavra crescer, Jesus está querendo dizer algo muito simples. É preciso que o reino de Deus cresça em nosso coração, ou que cresça em nós. Então, esse reino, ele deve ser algo operante, ativo. É algo que está em movimento. O reino de Deus não é uma ficção científica, alguma coisa morta, não. O reino de Deus é vivo e atuante, mas ele é vivo e atuante a partir de nós no mundo. Então, para nós entendermos um pouquinho melhor como que funciona isso, é preciso que a gente entenda então o que é o reino de Deus. Para nós avançarmos nesse tema, é importante a gente primeiro analisar um ponto. O reino de Deus não é um movimento político. O reino de Deus, ele não é uma ideologia simplesmente, ou mesmo poderia dizer uma ideologia, não é isso. Se nós fôssemos colocar o reino de Deus como sendo uma bandeira política. Por exemplo, no Brasil nós temos aí uma infinidade de partidos políticos, cada um com sua bandeira, com sua ideia. Se eu pego um determinado partido político do Brasil para dizer que o reino de Deus é desta cor, ou que o reino de Deus é dentro desse princípio, é dentro deste fundamento, é isso que esse partido diz, é o que Jesus fala. Se eu disser que Jesus, se estivesse vivo, ele seria do partido A ou do partido B, eu estaria simplesmente destruindo a proposta do Evangelho. Eu estaria simplesmente limitando a atuação ou o acesso a esse mesmo reino. Imagine,
fazendo aqui um comentário bem besta mesmo. Partido, divisão, ok. Ideias diferentes. Então, se nós fôssemos fazer essa interpretação, e nós fôssemos afirmar então que Jesus seria um socialista, ou Jesus seria um democrata, isso ou aquilo, então Jesus não seria para todos. Então o reino não estaria para todos. Então, antes de mais nada, o reino de Deus está acima das ideologias políticas, está acima dos interesses partidários. Isso é muito importante a gente reconhecer isso. E reconhecer que dentro desse reino, onde nós somos pequenas pedras, aqui Jesus usa a imagem da semente para dizer que nós somos a semente do trigo, não é? Então, para dizer que essa figura ela está simplesmente presente em todo o mundo, porque o reino veio para o mundo inteiro. Respondendo a mesma pergunta, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que nós acolhemos. E é esse Jesus Cristo que, uma vez acolhido por nós, então nós nos tornamos no mundo uma semente de trigo, porque Ele é o semeador. Nós nos tornamos no mundo fermento. O fermento é aquilo que dá sentido à massa, que vai fazer ela crescer com todo o seu vigor. Nós nos tornamos no mundo esse pequeno pé de mostarda que depois que cresce, acolhe os outros seres, acolhe a vida. Então nós somos esse elemento-chave no reino de Deus. Por isso que a palavra crescer, por isso que o verbo crescer é uma chave dessa nossa leitura, para compreendermos que é na medida que Jesus Cristo cresce em nós, então Ele aparece para o mundo e Ele se torna operante no mundo através de nós. Isso é muito importante, operante no mundo através de nós. Jesus não vai agir no mundo por seus inimigos, não. Mas pelo contrário, o joio há de nos perseguir, já que o joio está também crescendo junto conosco, não, mas ao lado de nós, ao nosso lado, às vezes dentro da nossa própria casa, se vamos chamar de casa religiosa, se vamos chamar de família, de sangue, ou se nós vamos chamar de família igreja. Muitas vezes, dentro da própria igreja, o joio também está crescendo. Mas não podemos dizer ao contrário, podemos dizer apenas aquilo que Jesus disse, deixai crescer. Deixai crescer. Mas é preciso que o trigo cuide e cresça e faça o seu papel. O grão de trigo, quando morre, se torna vida, se torna alimento. E se nós formos ainda fazer essa leitura e olhar para a comida mais comum do mundo, é o pão nosso de cada dia. E esse é o convite desta mensagem. Quando nós permitimos que o Cristo cresça em nós, nós compreendemos que essa vida, essa experiência, esse momento que nós vivemos aqui e agora, é um momento para se dar para o outro. Por isso que a nossa vida e esse reino é operante em nós, porque somos nós que vamos transformar tudo isso em vida. Vou proclamar coisas escondidas. Ele fala em parábolas, ele não fala de um modo direto. Ele conta uma história para querer dizer algo. Ok. Um pouco complicado isso aí, pelo menos para mim é sempre um pouco complicado entender essa forma de comunicação. Mas ele disse ainda, vou proclamar coisas escondidas. Nós sabemos que Jesus é o Deus revelado.
A Sagrada Escritura nos mostra Deus. O próprio Cristo, o Verbo com o Pai se torna carne no meio de nós. Ok, Deus foi revelado ao mundo, mas essa revelação, ela é misteriosa. Nós somos de uma religião mistérica. E ele disse nesse evangelho que iria proclamar coisas escondidas. E nós sabemos que a Sagrada Escritura, até hoje, dentro da Sagrada Escritura, embora tudo esteja revelado e tudo esteja cumprido, escatologicamente falando, tudo está cumprido, mas ali dentro da Sagrada Escritura contém segredos que ainda hoje se cumprem, palavras que ainda hoje se cumprem. E aí nós podemos perguntar assim, no final do Evangelho, desse trecho que nós estamos aqui refletindo, os discípulos pedem para que Jesus explique a parábola do joio. E Jesus senta com os seus discípulos, já não estava mais com o povo, já não estava mais com a multidão. E Jesus, sentado com os seus discípulos, ele explica o que significa cada coisa. O que significa quem é o semeador, quem é o trigo? O trigo é você. O trigo é cada um de nós que acolheu o reino de Deus. O trigo é cada um de nós que saiu da multidão. Uma vez que nós não estamos mais na multidão, porque acolhemos a mensagem do Senhor, então nós somos o trigo. Quem é o joio? O joio não é Satanás, são seus anjos, seus seguidores e todas as outras pessoas que seguem a ele. Quem segue a Satanás são os satanistas? Esses também, mas não só esses. Todos aqueles que não estão com Jesus estão contra ele. Não existe uma outra possibilidade. Eu estou contra Jesus, mas eu estou aqui. Eu estou em um ponto diferente. Não sou contra Jesus nem a favor. Não, se você não é contra, você é a favor. Se você é a favor, você é contra. E aquele que é contra o projeto de Deus, então esse é o joio. Pronto. Aquele que opera contra o projeto de Deus é o joio. Você vai ver aí nesse mesmo evangelho que Jesus diz assim, o joio é aquele que faz pecar. Por que o joio é aquele que faz pecar? Porque é o pecado que encerra a relação entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. Então, se o joio é aquele que semeia o pecado, coloca o pecado e faz com que aquela pessoa já não sirva mais a Deus, porque ela agora está escravizada no pecado, está servindo ao pecado e ao seu propagador. Então, ele conseguiu a condenação, conseguiu tirar aquela pessoa do projeto de Deus, tirar do reino de Deus. Então, eu digo a vocês e compartilho assim com uma certa frieza, não há uma opção intermediária entre a cruz e Satanás. Não há um meio termo entre uma coisa e outra. Ou estamos de um lado ou estamos de outro. E o convite aqui é para que saiamos da multidão. É para que permaneçamos na intimidade com Jesus. É na intimidade com Jesus que tudo é revelado. Frei, o que é essa intimidade? Sim, claro. Aqui falando especificamente eu falo para os católicos, mas também se você não é católico e está vendo esse vídeo, dentro da sua fé cristã, não importa qual a denominação de igreja que você frequente, você vai ter aí a palavra de Deus como sendo a porta aberta para que você na sua oração pessoal tenha uma intimidade com Deus. Uma intimidade tamanha que Ele mesmo te guia pela Sagrada Escritura, sim. Agora falando aqui para nós católicos,
Nós temos um leque maior, segundo a doutrina da igreja, segundo a nossa fé. A fé que abraçamos e propagamos. Nós temos a Sagrada Escritura? Sim, ok. E isso vale para nós também. Na nossa leitura diária da Sagrada Escritura, a gente cresce no conhecimento da pessoa de Jesus e a gente cresce na intimidade com Ele. Quando nós recebemos os sacramentos, em especial a Sagrada Eucaristia, quando Ele se torna um conosco, nós crescemos nessa intimidade com Jesus. Quando nós o adoramos na Sagrada Eucaristia, nós crescemos na intimidade com Jesus. Quando nós recebemos todas as curas que estão contidas nos sacramentos que a Igreja ministra sobre nós e para a nossa salvação, nós crescemos na intimidade com Cristo. Muito obrigado por acompanhar nosso vídeo até agora. Deixe aí seu comentário, acrescente alguma coisa se eu esqueci de algo, mas assim queria dizer com muita alegria que Jesus e o seu reino está em mim, está em você, está em cada um que abraçou a fé. O sol agora deu uma saída, vou mostrar para vocês aqui como é que está. Aqui está um pouco nublado, mas está vendo aí que agora abriu um pouquinho o sol, mas eu já estou no final desse nosso vídeo, tá bom? Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na descrição do vídeo existe aí alguns links de ajuda. Se você quer ajudar aqui na construção do Convento da Santa Cruz, acesse a descrição do vídeo e escolha uma das opções. É uma ajuda que você pode dar via cartão de crédito. E se você quiser ajudar de outra maneira, também tem nessa descrição um número de telefone e você pode entrar em contato conosco para nos ajudar. Obrigado, a paz.